Boa noite, estamos mais uma vez transmitindo a nossa palestra pelo nosso canal no YouTube DGA Medeiros. As nossas palestras, essas duas últimas, elas não estão sendo presenciais em virtude dos festejos juninos e a dificuldade de acesso até a nossa instituição, o Chico Xavier. Mas com a graça de Deus, no próximo sábado já estaremos juntos fazendo a nossa palestra, tanto presencial como através do nosso canal, como eu disse. O tema que nós relacionamos para esta noite é vida, destino ou escolha. E quando nós falamos em vida, nós não podemos esquecer que tudo que existe como vida na obra de Deus está sujeito às suas leis. E dentre tantas leis, partindo da lei fundamental, que é a lei da vida, nós temos três outras leis, como, por exemplo, a lei de evolução, onde tudo que Deus criou tende a evoluir. E quando a gente fala em evolução, em vida, não podemos esquecer da partícula fundamental da vida orgânica, da nossa vida e do nosso corpo, que é constituído por todas essas leis aqui na Terra. E lá no livro Alquimia da Mente, Hermínio Corrêa de Miranda, ele é fantástico quando ele faz esse resumo e traz essa observação, dizendo: a célula é, portanto, uma partícula de vida que, a seu ver, mergulha quantitativamente e qualitativamente no mundo dos edifícios químicos. Ela é o tijolo de toda a arquitetura biológica. Embora conservando sua individualidade, ela se entrega para que todo o organismo tenha, por sua vez, aquilo que é necessário para formar o todo. E leva consigo, para onde quer que vá, o seu conteúdo psíquico, através do qual mantém intercâmbio com o psiquismo global do ser maior. Inicia-se com ela a grande jornada rumo à unicidade, a total conscientização do universo, desde as primeiras colônias celulares, que começam a especializar-se nesta ou naquela função, até as comunidades superiores, passando pela família, pelas nações, as tribos, as comunidades e os povos do mundo inteiro. Tudo isso é o esforço da matéria em forma de vida querendo se organizar. Veja que coisa linda. Nos é mostrado por Antônio Hermínio de Miranda, através do seu livro Alquimia da Mente, no que diz respeito à célula. Veja que ele fala aqui da unicidade e a coletividade, ou seja, o todo. Todo o projeto da vida é mergulhado dentro desse contexto. Nós estamos aqui para evoluirmos. E veja que a evolução se dá dessa forma, através das transformações, dos contextos, tudo isso obedecendo e sempre obedecendo à lei maior, que é a lei de Deus. Temos também outra lei interessante e importante, que é a lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo que nós imaginarmos em termos de contexto de vida está relacionado a essa lei de causa e efeito. Por isso que a vida nunca trata do acaso, tudo é causa. Se você sofre, se você passa por provas, sofrimentos maiores, tudo isso está dentro desse contexto. Você atrai aquilo que você deseja, consciente ou de forma inconsciente, para a sua vida. E a outra lei, que é a lei da reencarnação. Tudo isso está dentro desse nosso pensamento. Reencarnar é voltar à escola para dar sequência a estudos que não foram completados. Todo o processo de idas e vindas tem o objetivo de impulsionar o espírito ao seu crescimento interior. Isso não importando aonde quer que nós estejamos. Só existe uma coisa da qual nós não podemos nos afastar, como eu disse, que é a lei do progresso, que nos induz, com certeza, à felicidade, e todas as vezes que dela nos afastamos, nos tornamos pessoas infelizes. E é interessante quando a gente trata de assuntos dessa natureza, porque a doutrina espírita ela é fiel aos seus princípios. Desde 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, que o mundo sofreu uma profunda transformação no que diz respeito
a vida espiritual. E isso precisa ser visto por nós. E eu sou uma testemunha viva de tudo isso, porque antes de me tornar espírita, eu era católico, não praticante, mas eu seguia rigorosamente todas as normas que dirigia a Igreja Católica. E ainda hoje eu acredito que ela tem muito a nos ensinar através dos seus preceitos, através do seu Evangelho, que é um manual de instrução para a vida como um todo. Nós, como espíritas, seguimos rigorosamente o Evangelho, porque nós temos Jesus como nosso guia e o nosso modelo. Mas aí eu pergunto, como foi a minha iniciação na doutrina espírita? Comecei não acreditando como devemos fazer. Acreditava eu que ela tinha alguma coisa a me mostrar, a me dizer, mas que eu não tinha a plena compreensão do que era. E para tanto foi preciso fazer uma coisa que poucos gostam de fazer, que foi estudar. E a partir do momento que comecei a estudar e a ler as obras da codificação, fui adquirindo uma musculatura espiritual e um plano de entendimento e sustentação que me fez cada vez mais acreditar nessa doutrina que tanto tem para nos ensinar. Mas o que foi mais difícil na doutrina espírita para mim, e acredito para muitos, é colocar todos os seus ensinamentos em prática. Nós somos ótimos como teóricos, mas como práticos temos muito a dever. E assim a gente vai aos poucos amealhando aqui e acolá algumas informações que vão nos dar uma sustentação essa que nos faz cada vez mais mergulharmos nos seus meandros e, consequentemente, termos um pouco da ideia do que somos, né? Ter esse pensamento como aqui nós estamos nos colocando acerca da vida, se ela é destino, se ela é uma escolha. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão. E aqui eu me lembro de uma metáfora que foi muito bem colocada dentro desse contexto, que é a história do homem que queria entrar no céu. Aqui na Terra ele era um homem politicamente correto. Ele tinha uma religião, ele era frequentador, assíduo, pagava o seu dízimo, e aquele orientador dizia sempre a ele que quando ele daqui partisse, ele ia para o céu, por tudo que ele havia feito ou que estava fazendo aqui, em termos de caridade, de bondade. E chegando o momento do seu desencarne, já se encontrando no plano espiritual, no momento em que ele quer adentrar no que ele considerava sendo o céu, alguém o para na porta e pergunta: quem é você? E ele diz o seu nome. Ele diz: eu não quero saber seu nome, eu quero saber quem é você. E ele fala da sua profissão, e ele responde: não me interessa a sua profissão. Ah, mas eu tenho família. Isso também não nos interessa. Ele observou que tudo o que ele dizia ser acerca dele não interessava aquele que o via. E finalmente aquele que o interrogou disse: se você não sabe quem é, como você pode querer saber o que quer? É assim a vida. A gente tem que saber e ter uma ideia do que quer para saber o que é. Isso é muito vago na vida de todos nós. Deixa um grande vazio de interpretações, de contextualizações, de perguntas sem respostas. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde vou? Esse é o segredo da vida. Mas é importante a gente ter uma forte segurança daquilo que a gente é e ver que a vida se resume apenas no agora. Eu sou o que agora eu me apresento como sendo o que sou. E o que mais conflitou em mim a ideia do que seja o Espiritismo, porque o Espiritismo é um método extraordinário de educação. Mas eu tinha dificuldade de entender o que seria a sobrevivência após a morte,
a pré-existência e a evolução das almas, ainda que totalmente desconhecidas por nós. Porém, com o tempo certo, eu fui tomando consciência e com o estudo, como eu disse, eu fui adentrando nesses meandros tão difíceis de serem entendidos, que é o que seja a vida e como ela se representa e apresenta para todos nós. Temos duas coisas distintas aqui a contextualizar: vencer o mundo e vencer no mundo. Era isso que Jesus tanto nos mostrava. A diferença entre essas duas realidades que pareciam ser tão próximas. Porque vencer o mundo é eu vencer aquilo que é o meu aspecto, o meu lado espiritual. Vencer no mundo traduz a minha condição unicamente material. Então, através da doutrina espírita, eu entendi o que seja cada uma dessas propostas tão bem mostradas por Jesus. A proposta de Jesus, ela não tem sentido se você não tiver uma noção do que seja a vida, como eu disse, espiritual. Os próprios apóstolos tinham dificuldade em entender quando eles perguntavam a Jesus: quem é o maior entre todos? Acreditavam eles que o maior era aquele que tinha mais poder, mais bens terrenos, mais dinheiros, mais posses. Mas Jesus explica a eles que quem quer ser o maior no reino do meu Pai, segundo ele dizia, tem que ser o mais humilde, servindo a todos sem pedir nada em troca. Olha que interessante afirmativa Jesus já fazia naquele tempo. Não podemos esquecer que a justiça divina ela é perfeita e ela atende a todos por igual. Deus não faz distinção entre nós. É um Pai que ama todos os seus filhos de maneira igualitária. As injustiças do mundo são consequências do homem em suas ações, contrariando muitas vezes as leis, como dissemos, as leis divinas, leis essas que são inderrogáveis. As tragédias que tanto vemos são consequências de ações coletivas, violando tanto as leis naturais como as leis morais. Por isso eu posso dizer com toda certeza, não existe na lei de Deus castigo ou punição como muitos afirmam. Os métodos dos nossos erros cometidos são escolhas nossas. Cada um escolhe aquilo que quer para si. Por isso que a vida não é um destino, é uma escolha. Deus nos criou simples e ignorantes, nos dando a oportunidade de buscarmos aquilo que seria a sua essência, o seu conhecimento. Para tanto, existe diante de nós uma estrada a ser seguida e um caminho a ser traçado dioturnamente. Somos testados a todo instante. Por isso que a Terra é um mundo de provas e de reparações e expiações, como nós vamos ver. Interessante que na Universidade de Harvard, durante 70 anos, se estudou o que era a felicidade. E aí vem a pergunta: no mundo em que vivemos, o dinheiro é fundamental? Claro que nós não podemos romantizar a pobreza, mas é bom lembrar que o dinheiro, como posse, até certo limite é fundamental, claro. Ou seja, além da posse necessário, o dinheiro nada mais acrescenta. Por isso que naquele campo de concentração, como muito bem nos foi descrito por Viktor Frankl, lá passando 4 anos, ele observou que apesar de muitos saberem ali que estavam próximos da morte, lutavam pela vida. Eles tinham essa vontade de viver. E para surpresa dele, muitos ali conseguiram, como ele, sobreviver. Porque, como eu disse, tudo que vive precisa viver. É uma força muito grande, a força da vida. É uma força imanente e emanente, criada por Deus, que está intrínseca dentro de cada um de nós. E veja o que Jesus sempre dizia, que seu reino era semelhante a alguma coisa que devemos praticar aqui.
mas, como dissemos, o discurso era rico, mas a prática é pobre. E quando a gente fala dentro do contexto da evolução, é importante dizermos que não se pode evoluir sem dor. Mas quando a dor ela é provocada pela ignorância, ela causa sofrimento. Todo aquele que quer superar as suas limitações vai ter que sentir dor. Mas o que é essa dor, quando ela é vista dessa forma? É aquilo que nós fazemos além das limitações, além dos limites naturais do processo da vida. Nós estamos sempre invadindo territórios que não são nossos. Daí vem o que ele chama de sofrimento. E quando a gente fala dessa dor, veja, por exemplo, quando um atleta, depois de uma jornada, de uma etapa, que sobe ao pódio para receber o seu prêmio, ele está feliz mesmo com o corpo cheio de dores. É porque essa dor que ele sente é uma dor que tem um propósito ou um objetivo. Daí não ser vista como sofrimento. A felicidade está na superação, mesmo diante da dor, através dos desafios. Porque, com certeza, e como eu disse, viver é um grande desafio. Veja o que o próprio Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Sem humildade ninguém é feliz. E segundo o próprio Allan Kardec nos diz, é que as duas maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. E mais uma vez eu faço a pergunta: o que é importante para você? Vencer o mundo ou vencer no mundo? E isso é que a gente tem que ver. Porque nós não temos defeitos. Deus não criou um ser com defeito ou imperfeito. Nós agimos de forma imperfeita. Com certeza essas ações, elas vão trazer para nós uma resposta que, consequentemente, ela vem através da dor e que nos leva ao sofrimento pela ignorância. Quando o espírito atinge a consciência, ele recebe através do livre-arbítrio o poder de escolher e passa a ser escravo daquilo que pensa, daquilo que escolhe, consequentemente, aquilo que faz, respondendo pelos seus atos. Você vai, aos poucos, entendendo o que seja certo e o que seja errado. Veja o que diz a lei mosaica: dente por dente, olho por olho. Mas isso contradiz a lei da evolução. Não foi isso que Jesus veio nos trazer. Ele falava de amor. Amar ao próximo como a si mesmo é entender o próximo como você tem que entender a si mesmo. É aprender com o outro. Veja que lá no início nós falamos, no exemplo da célula, né, que trabalha com no processo de crescimento e multiplicação para atender o todo que é o corpo. Nós somos uma célula e ao mesmo tempo somos um corpo. Isso é interessante. Temos sim que exercitar o amor, que é o sentimento. E temos também que amar, que é o sentimento em ação. E a partir daí, tudo, sem sombra de dúvidas, tudo começa a evoluir. Interessante, quando vemos a miséria, o sofrimento e a desigualdade social, que com certeza assola toda a humanidade, é o que temos visto quase que diariamente, aí vem a pergunta: aonde está Deus? E, consequentemente, essa pergunta ela para na consciência de todos nós. Por que Deus permite tanta desigualdade? Diante de tanta tragédia, muitos dizem: é a vontade de Deus. Mas nós não podemos esquecer que a lei de causa e efeito, criada para o homem, se dá pelos seus atos. É dando que se recebe, já dizia o apóstolo, onde a própria natureza, que é a lei natural, responde ao homem pela agressão sofrida. Tudo que você fizer à natureza, ela tem como lhe responder, porque ela precisa e ela vive em função da harmonia. Tudo é equilíbrio na obra de Deus.
O que falta no lugar é porque está em excesso no outro. E Deus não escolhe. Ele apenas se expressa por suas leis. E aí eu pergunto, aonde está a lei de Deus? Na consciência. Ninguém é julgado por ninguém. Nem Deus nos julga. Porque se Ele nos julgar, Ele pode nos absolver ou condenar e assim Ele deixa de ser Deus. Deus é imparcial. Deus é a perfeição. E nós somos fruto dessa perfeição, porém agindo de forma imperfeita. Portanto, pode ter certeza que a vontade de Deus, seja ela qual for, se dá pelas leis que Ele mesmo criou, mas que está na consciência de cada um de nós. É importante a gente ver isso. E quando a gente fala em ação e reação, não podemos esquecer que tudo no universo está conectado, criando e vibrando campo de possibilidade em que os seres contracenam uns com os outros através de uma lei que aqui a gente faz questão de observar, que é a lei dos opostos. O que nós temos de mais igual entre nós são as nossas diferenças. Pensamos diferentes porque temos caminhos diferentes, mesmo dentro de uma mesma estrada. A forma de caminhar de cada um é coisa de cada um. E pode ter certeza que os acertos do presente corrigem e neutralizam os erros do passado. Então não adianta a gente ficar mergulhado nas culpas, como muitos ficam, nas culpas do passado. Por quê? Porque o passado não é para repetir, é para refletir. Então, se eu fiz hoje o que não devia, amanhã eu não devo fazer o mesmo. É corrigindo essas rotas que nós vamos aos poucos encontrar o verdadeiro sentido da jornada. Essa jornada que é preciso ser empreendida por todos nós. Lá no livro O Céu e o Inferno, na causa do sofrimento, a lei da ignorância, existe, como ele diz, a ilusão. Por isso que temos o Código Penal da Vida Futura, onde ele nos assinala que não há penas eternas. E o que ele nos mostra é o sentido do refazimento, da recuperação. Então, são 3 etapas que são essenciais para a nossa libertação. Primeiro é o arrependimento. Todos nós, quando nos arrependemos daquilo que fazemos, damos um sinal de recuperação ou de transformação. Mas aí, muitas vezes, quando resistimos a isso, vem a expiação. A expiação é quando a gente é obrigado a assumir o erro que cometeu de forma direta. Aquilo que eu tirei de ti, estou vendo alguém tirar de mim. E assim eu tenho que ver o tamanho do estrago que muitas vezes eu causei, não só na minha vida, como na vida de tantos. A expiação, ela tem esse propósito. Por isso que você vê pessoas nascerem ou reencarnarem em condições tão adversas aqui na Terra. Não é castigo de Deus. Deus queria e quer que tudo seja perfeito como Ele. Mas as nossas atitudes, o nosso comportamento nos leva aos atos de imperfeição e as consequências muitas vezes são danosas, são graves e as reparações precisam ser feitas. E essa reparação nada mais é do que o ressarcimento. Mas para isso é necessário muitas vezes que a vítima esteja perto de nós. Por isso que a família é a célula fundamental para o processo de transformação. É o laboratório onde se processa todas as realidades vividas, onde se contextualiza sentimentos, emoções, o perdão, a caridade, tudo está dentro do contexto familiar. E muitas vezes nós estamos ali negligenciando ou até mesmo colocando em descasos processos que são tão importantes. Por isso é mais do que necessário a gente ter uma atenção muito, muito própria para a família.
Temos duas famílias, claro, nós temos a família consanguínea, que é essa família que nós nela vivemos aqui na Terra, e temos a família espiritual. Essa é uma família muito mais bem estruturada, porque nela vivem espíritos que orbitam e transitam de uma mesma frequência mental. Os bons atraem os bons, e nem sempre os maus são atraídos dentro desse contexto. São auxiliados, como muitos são, mas eles muitas vezes se encontram afastados daqueles que têm um projeto de vida mais elaborado. E Emmanuel, como sempre, Emmanuel, através das mãos abençoadas do médium Chico Xavier, ele diz que tudo do berço, ou todo o berço do agora, retrata o ontem que passou. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naqueles momentos em que antecederam e precederam nossa vida. Renascemos na Terra segundo nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades. São propostas que estão na vida de todos nós. Por que eu estou aqui? Então, podemos entender, através de Leon Denis, quando ele diz assim: se nas horas das nossas provações nós soubéssemos observar o trabalho interno e a ação misteriosa da dor em nós, compreenderíamos a obra sublime da educação e do aperfeiçoamento. Olha aí que mensagem interessante. Leon Denis nos traz acerca do que seja a dor e o sofrimento, como comentamos anteriormente. E aí vem a pergunta: Deus castiga? Como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Como pode o mais sublime amor castigar a imaturidade que é própria do ser humano? Portanto, Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama. E, consequentemente, é o seu amor que nos mantém aqui, cada um de nós carregando, como ele disse, a sua própria cruz. Mas é bom lembrar que nenhum ombro pode carregar uma cruz que não possa. Por isso que Jesus disse: se queres fazer o que eu faço, se queres me seguir, que pega a tua cruz e segue-me. Esse é o propósito da vida. Outra coisa interessante dentro desse nosso tema é o karma. E o que é o karma na visão espírita? Primeiro, Allan Kardec jamais usou a expressão karma na codificação. Ele sempre preferiu usar a palavra ou a expressão lei de causa e efeito, com certeza indicando que o nosso karma é uma ação dinâmica, porque karma significa ação. O bem que fazemos, com certeza, vai modificar o nosso karma, porque ele é dinâmico. Na Índia, entende-se karma como aquilo que seja difícil ou impossível de ser modificado. Ou seja, eu nasci com um karma e eu não posso fugir desse karma. Mas Allan Kardec não entende dessa forma, e nós, como espírita, também não entendemos. Por exemplo, karma é ação, mas eu posso modificar o meu karma, claro. A partir do momento que eu modifique as minhas atitudes, o meu comportamento, com certeza a minha vida ela toma um novo sentido e um novo projeto será estabelecido por uma ordem diferente. Ordem essa que vai seguir os meus preceitos, os meus motivos, as minhas conquistas são baseadas essencialmente dentro dessa realidade. E tem uma coisa também muito interessante que a gente não pode esquecer, que é a inércia espiritual. Essa inércia espiritual é uma preguiça espiritual que leva as pessoas a procurarem certas religiões, onde os religiosos incitam os crentes a rezarem a todo momento, pedindo e ofertando coisas a Deus, para depois se acomodarem numa atitude de inércia espiritual, como dissemos, esperando que Deus, e somente Ele, então vá concretizar aquilo que foi pedido na prece, o que é um modo inconsciente e preguiçoso de agir. Deus não age assim, e não é assim que as coisas acontecem. É preciso que você construa em você, ou dentro de você, os seus projetos de vida.
Cabe a Deus apenas observar e, através da lei maior, não permitir que avancemos naquilo que é impossível avançar. E assim a gente tem vivido. A cada um segundo as suas obras, dizia Jesus. Porque a caridade, como ele dizia, ela cobre a multidão dos pecados. Isso com certeza faz parte da história de vida de todos nós. Até porque o bem que fizeres a algum, em qualquer lugar será teu advogado de defesa. E é interessante também aqui afirmarmos, no que diz respeito ao perdão, que perdoar não é esquecer o mal, é não devolver o mal. Quando você perdoa, você tira de dentro de si um peso que muitas vezes lhe oprime, guardando o ressentimento. Até porque perdoar nem sempre cura a dor daquele que não sabe lidar com o perdão. Isso é interessante a gente afirmar. E aí vem a pergunta, por que nos ofendemos? Ou nos sentimos ofendidos por causa do nosso orgulho e da nossa vaidade? O orgulho, por sua vez, é o pai de muitos vícios e a negação de muitas virtudes. A fonte, com certeza, de quase todos os males. Principal motivo de tudo que nós praticamos. E foi Jesus aquele que veio nos mostrar como devemos lidar e nos libertar desse mal que com certeza assola por toda a humanidade, e nada melhor do que o Sermão da Montanha, quando ele, através das suas bem-aventuranças, nos mostra como é difícil conduzirmos a nossa vida aqui na Terra como um mundo, como dissemos, de provas e reparações e expiações. E ele começa aquele sermão maravilhoso, aquela subida ascensional, aquela montanha imaginária, mas que é motivo de vida e abundância, como devemos viver. E ele parte da base dizendo, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque terão o reino dos céus. E aí ele faz uma advertência em forma de virtude, que é a humildade. E a humildade, com certeza, é a base de tudo que nós possamos imaginar para o nosso crescimento. Eu lembro de Gandhi, o grande Mahatma Gandhi, quando ele dizia, eu não perdoo porque eu nunca me sinto ofendido. E aí podemos também formular aqui a seguinte pergunta, por que Deus permite a convivência entre os bons e os maus? Interessante, né? Ele permite para uma dupla missão. Para os maus, os bons servem de instrumento de prova. Para os maus, os bons são exemplo. E a gente precisa trabalhar com isso. Quem é feliz não ofende. O ofensor é, sobretudo, uma pessoa doente e infeliz. E, consequentemente, isso também nos leva a grandes conflitos. E quando a gente fala de caridade dentro desse contexto de vida, podemos entender que ela proporciona, por sua vez, saúde. A caridade aumenta a longevidade, ela vicia, ela afasta os maus espíritos, cobre a multidão de pecados e com certeza é o único caminho para a nossa evolução. E aqui a gente faz uma pausa para lembrar uma passagem muito, muito bonita e interessante acerca do que seja a vida, prova ou destino, quando no livro Boa Nova, no capítulo 15, que tem como subtítulo "O que é ser fiel", Jesus tem o encontro com Joana de Cusa, que o procura na casa do apóstolo Simão Pedro, para falar de uma vida difícil que ela vivia dentro de um relacionamento conturbado, tóxico, com agressões e todo tipo de dificuldades que ela até então
suportava, mas que já não estava conseguindo mais. E assim ela procura Jesus. E diante de Jesus ela começa narrando todo esse seu drama. E Jesus, ouvindo atenciosamente, diz: Joana, agradece ao Pai por haver-te julgada digna de tudo de bom que fizeste até agora. Se teu esposo não te compreende a alma sensível, compreenderá um dia. Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso uma justa razão. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo com a lei de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas, mas entenda que os sadios não precisam de médico. Por acaso nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são os homens, porém as flores são as esperanças em Deus. Joana deixava entrever, no brilho suave dos olhos, a grande satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam. Mas, mantendo toda a tristeza da alma, perguntou a Jesus: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento harmonioso no ambiente do meu lar. Não julgas correto lutar para impor os vossos princípios e vontades? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu ou para, quem sabe, o vosso reino? Jesus sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância, da desolação, da inconstância ou da indiferença do espírito. Joana estava em dúvida se Jesus a defendia ou defendia seu marido. Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua vontade ou a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com forças sinistras da guerra, como estamos vendo atualmente? A sabedoria celeste não extermina as paixões, disse Jesus, apenas transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus com apenas uma lágrima. Deus, com certeza, ele é paciente. Ele sabe que um dia tudo vai mudar. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, os ensinamentos do Evangelho é o da colaboração com o céu em busca da redenção. Seja fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fosse teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razão. Deus não trava contendas com suas criaturas. Ele trabalha em silêncio por toda a criação. Vai. Esforça-se também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, usa a palavra doce da compreensão, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro com o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, de sabedoria, como também de amor. Joana de Cusa experimentava um imensurável alívio no coração. Dirigindo-se a Jesus, um olhar carinhoso de agradecimento, ainda lhe ouvia do Mestre as últimas palavras: vai, Joana, seja fiel aos teus princípios. Que passagem bonita essa de Joana de Cusa, que nos ensina tudo o que precisamos aprender acerca da vida, os problemas, as dificuldades, tudo isso são processos naturais. Mas muitas vezes nós estamos dentro de um laboratório de transformação, como eu disse, que é a própria família, precisando dar a nossa contribuição em processo de acolhimento e transformação, de perdão, mas muitos se afastam, evitando o conflito,
Porque quando você se choca com uma coisa, você de alguma forma você sofre o choque. É preciso a gente desviar determinadas coisas para não se ofender e muito menos ofender alguém. Esse laboratório, como eu disse, ele se dá pelas transformações contínuas que nele existem. E a gente precisa aprender. E entre o céu e a terra, uma grande obra psicografada por Chico Xavier, veja o que diz o grande médium. Em cada momento, encontramos nós mesmos com os nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da fixação mental, em certas fases do caminho, na penumbra dos nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que muitas vezes nos arrasta para profundos despenhadeiros. E ele conclui dizendo: a lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem a cada dia. Ajuda os que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para. E se agora não encontras o teu ontem, não esqueça que o teu hoje será a luz ou treva do teu amanhã. É importante a gente ter essa compreensão para que a gente possa cada vez mais ter uma ideia plena do que seja a nossa vida e a nossa existência aqui na Terra. Mais um momento que a gente pode aqui colocar para refletir, lá no livro Memórias do Suicídio, um livro que foi psicografado por Ivone do Amaral Pereira, que conta a história de Camilo Castelo Branco e com certeza nos traz muitos ensinamentos, que fala desse lugar onde, ou para onde vão os espíritos dos suicidas que são acolhidos e cuidados por espíritos mais evoluídos. E aqui nós temos a história de Mário Sobral. Mário Sobral se encontrava no Vale dos Suicidas e lá ele era um dos mais sofridos. Sempre repetia a sua história triste diante de um grupo de espíritos que viviam praticamente o mesmo drama. Ele, por sua vez, havia sido um boêmio que cursou a faculdade de Coimbra. Além de muito rico, ele era muito bonito. Anos depois veio a se casar com uma bela senhora, mulher distinta, e teve com ela 3 filhos. Porém, mesmo casado, veio a conhecer uma outra mulher muito sedutora e bonita, porém essa mulher o fascinou por ser uma mulher ou uma pessoa muito ambiciosa. Essa mulher tinha o nome de Eulina e, consequentemente, nesse envolvimento, tirou-lhe todos os bens que podia, deixando-o em extrema miséria e sem a família que ele já havia abandonado. Certo dia, uma caravana de espíritos que resgatavam aqueles que demoraram certo tempo no Vale dos Suicidas, resgatou Mário Sobral, levando para o Hospital Maria de Nazaré, que fica na colônia Servos de Maria. Esse hospital ele resgata todos aqueles que foram vítimas do suicídio. Estando lá, eles são tratados, onde cada um apresentava em seu perispírito, que é esse corpo espiritual, as anomalias como consequência do ato praticado. Mário Sobral era um dos piores. Depois de um longo intervalo de tempo em sono induzido, Mário Sobral acorda e continua contando a sua triste história, dizendo: a minha mãe era uma mulher muito sábia, apesar de humilde e analfabeta. Todas as noites, ela reunia os filhos para falar acerca de Deus e que a vida não terminava com a morte. E eu, hoje, nessa situação, tenho a comprovação perfeita de tudo o que ela falava. E ele não havia se suicidado, como também matado a amante que zombou dele quando ele pediu para que ela voltasse a viver com ele. Todos os companheiros presentes na enfermaria choraram diante da situação de Mário Sobral, provocando com certeza naquele ambiente uma queda na vibração mental. Um fato interessante é que Mário Sobral repetia sempre que não deveria ter as mãos em virtude do ato cometido. Como o perispírito é um corpo fluídico que obedece ao comando do pensamento,
suas mãos foram se retraindo até chegarem a desaparecer, ficando apenas com os pulsos. Mário Sobral, depois de um certo tempo na colônia do Servo de Maria, ficou sabendo que, se reencarnasse, teria o esquecimento de todo o seu sofrimento. E assim ele reencarnou. E todos os demais fizeram o mesmo, menos Camilo Castelo Branco, que ficou 52 anos naquela colônia. Certo dia, seu instrutor espiritual perguntou a Camilo se ele não gostaria de visitar Mário no plano terrestre. E ele concordou, indo até uma favela do Rio, onde vivia Mário, sua nova experiência. Era um lugar de extrema pobreza. O barraco onde Mário agora morava. Ao entrar no mísero recinto, ele encontra um homem de cor negra, acometido de uma dispneia muito forte e sem as mãos. Nessa nova situação, Mário havia tido como mãe uma prostituta, que quando viu seu filho sem as mãos, o rejeitou, dando-o para uma lavadeira que morava bem perto e próxima à casa, e assim ela o criou. Essa senhora passou a criar esta criança junto com uma filha de 10 anos que a ajudava. Quando Camilo ali esteve, Mário já estava com 40 anos. E seu companheiro espiritual disse a Camilo que Mário estava vivendo o seu melhor momento. Interessante, né? Pois estava se libertando da culpa que trazia há tanto tempo, ou seja, era sua libertação como também a sua redenção. E para grande surpresa de Camilo, a mulher que o havia adotado era Eulina, que a pedido dela havia voltado com o objetivo de se redimir diante das maldades que havia feito a Mário. E diante daquele quadro, Camilo criou coragem e resolveu reencarnar. Que passagem interessante está lá no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. E assim é a situação de tantos. Por isso que a vida traz para nós fatos que são muito difíceis de ser compreendidos, porque só a reencarnação é que pode nos dizer aquilo que nós somos. É importante também aqui frisarmos que nem tudo que nós passamos aqui é fruto da reencarnação. Claro que nós temos um mundo próprio para vivermos experiências novas, momentos novos, tudo isso faz parte de um novo contexto de vida. Mas é interessante a gente estar sempre atento às coisas da vida. E para encerrar, eu queria deixar aqui uma mensagem. O que Deus nos deu de mais importante depois da vida foi o direito de fazermos nossas escolhas. Mas é bom lembrar que quando escolhemos uma coisa, perdemos outra. Isso porque toda escolha envolve uma renúncia. Cada caminho que seguimos exige que deixemos algo para trás, quando esse algo não faz parte da nossa necessidade, ou seja, não nos pertence. E essa é uma das verdades mais difíceis de serem entendidas por nós. Como vimos, não há como ganhar tudo sem nada perder. O ato de escolher nos dá medo. Trocar o certo pelo incerto é assustador na maioria das vezes. Mas, e se o que nos aguarda for mais importante do que aquilo que deixamos para trás? E se ao resistirmos à mudança estivermos apenas adiando algo que já deveria ter acontecido? A vida não nos dá a garantia esperada, mas nos dá a oportunidade sempre do recomeço. E a verdade é que mesmo que uma escolha pareça errada, sempre haverá outra oportunidade. Podemos refazer a rota de nossa vida sem estresse, até mesmo dar um passo para trás e tentar tudo de novo. A pior decisão não é escolher errado, é nunca ter a coragem de escolher. Finalmente eu posso afirmar que mesmo as escolhas mal feitas nos ensinam algo que até então não sabíamos. Elas nos fazem crescer, amadurecer e, sobretudo, encontrarmos no mundo cheio de desencontros, que é esse mundo em que vivemos. Muita paz, muita luz.